Olá, pessoal. Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar aqueles que estão chegando pela primeira vez. Tem algumas pessoas aí que estão recebendo este cafezinho hoje. E gostaria de dizer a você que você é um instrumento de Deus também para poder proclamar o Evangelho do Senhor. Então, não perca tempo. Transmita este cafezinho para outras pessoas para que elas possam conhecer um pouco da palavra do nosso Deus. Nós estamos estudando o livro de 1 Samuel, no capítulo 1, hoje de 9 a 18. Eucana e sua família, eles estão chegando em Siló para adorar a Deus, como vimos anteriormente. Dos versos 9 a 18, agora nós vamos observar o clamor de Ana ao Senhor. Consta no verso 9 que após a refeição, o profeta Eli ficou sentado junto a um pilar do templo e observando as coisas e tudo que se passava. Os comentaristas afirmam que este pilar era a entrada da porta do templo e que o templo também servia de dormitório para certamente acolher aqueles peregrinos que chegavam, né? E podemos perceber a partir do verso 9 que já haviam feito suas refeições e se recolhido para o descanso da viagem. Ana, no verso 10, se levanta, possivelmente não conseguindo dormir por causa de sua amargura no coração, passa a orar ao Senhor e chorar abundantemente, como diz o texto, e faz um voto ao Senhor. Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Observamos que na sua fala ela inclui a palavra se, porque ela sabia que não era a sua vontade que deveria ser feita, e sim a vontade do Senhor. E clama pela benignidade do Senhor, se colocando como uma serva. E ela foi bem específica ali no seu pedido. Ela pede um filho varão, pois ela sabia que o filho varão era tudo que o esposo esperava para continuar a sua linhagem. Isso nos faz refletir sobre o nosso clamor a Deus. Quando vamos levar a Ele a nossa petição, primeiro devemos saber que tudo depende da sua vontade e que devemos aguardar nele. Segundo, que mesmo não sendo este momento, no momento que desejamos, que nós recebemos essa bênção, Ele é benigno em atender e no momento certo nos atenderá, nos dando o melhor. Terceiro, que temos que ser bem específico nos nossos pedidos. Ah, Senhor, eu quero que me abençoe. E daí? Isto Ele faz todos os dias das nossas vidas, pois a cada manhã Ele renova as suas misericórdias nas nossas vidas. Nos dando assim um presente, né? Num novo dia, isso é uma bênção diária para as nossas vidas. Temos que colocar diante dele o que está realmente no nosso coração. Mas temos que entender que a nossa vontade deve estar alinhada com a vontade de Deus, que é soberano. Mas Ana ainda completa a sua oração. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. E depois veremos que isso foi literal, deixando seu filho para ser um servo do Senhor. O ser humano, ele tem tendências a se apegar às coisas, inclusive aos filhos, e nunca deixam de ser crianças e que precisam ser cuidados. E quando saem de casa formando ali uma nova família, aí brota aquele sentimento do ninho vazio, né? Nunca pensam que essa é a recomendação do próprio Deus para crescer e multiplicar. Temos que ter este sentimento de que nada nos pertence, inclusive os filhos. Somos apenas mordomos de Deus. E que enquanto estivermos em nossa companhia, temos que saber ensiná-los para darem um bom testemunho às pessoas que nos rodeiam. Quando Ana, que fala que na sua cabeça não passaria navalha também, ela estava cumprindo o voto do Nazirato, que nós vimos no livro de Ruth, se não me engano, registrado ali no livro de Números, no capítulo 6, do verso 1 a 21, que trata-se de abster-se de uvas e seus derivados, cortar o cabelo e de não tocar em cadáveres.
um voto para aqueles que seriam consagrados ao serviço do Senhor. Os votos eram feitos por um tempo determinado, mas Ana ela vai mais além quando ela declara que seria todos os dias da sua vida. A comunhão de Ana com Deus em sua oração foi confundida pelo profeta Eli, chegando a interpretá-la alegando que ela estaria embriagada. Eli não entendeu que no momento dela era um momento particular nas suas orações, porque as orações públicas eram feitas de forma audível. E quando ele observa apenas os movimentos dos seus lábios, ele tem um pensamento diferente do que estava acontecendo. Jesus, lá no Sermão do Monte, registrado lá em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 5, ele vai ensinar a respeito desta oração. Pois os homens daquela época, às vezes, eles faziam as orações de forma audível, mas não para agradar realmente a Deus, e sim para engrandecimento próprio, buscando para si mesmo uma glória e ensina que a nossa comunhão ali com Deus nas nossas orações deve ser no mais íntimo dos nossos corações. E observamos que era isso o que Ana estava praticando naquele momento, uma comunhão mais íntima com o Pai. O que ficou estranho para ele, pois certamente não estava acostumado com esta prática. Ah, velho Gagá, vai cuidar da sua vida, me deixa em paz. Essa poderia ter sido sua atitude diante de tudo que estava passando, mas ela se mostra mais uma vez submissa e de forma humilde e tranquila se dirige a Eli, falando da sua angústia e de que ele não a confundisse com a mulher bêbada. No meu entendimento, a atitude de Eli foi no mínimo imprudente, para não dizer desrespeitosa, pois, como servo do Senhor e o sacerdote, deveria ter se achegado a ela e procurar saber o que estava acontecendo e oferecer ajuda, se fosse o caso, e não tecer comentários sem ter conhecimento. Ao tomar conhecimento do que estava acontecendo, ele a abençoa, dizendo para que ela fosse em paz e rogou para que o Deus de Israel lhe concedesse a sua petição. A Bíblia ela não relata, mas creio que ele ficou bastante envergonhado com sua atitude. Isso nos faz pensar nas nossas atitudes, principalmente se somos líderes e passarmos por uma situação semelhante. Devemos, antes de manifestar a nossa opinião, como diz o velho jargão, conte até 10, isto é, pensar no que vai falar. Ao desabafar com Eli sobre as suas angústias e ser abençoada, Ana se sentiu aliviada e a partir dali o seu semblante modificou e a sua confiança se fortaleceu. Várias coisas podemos tirar dessa lição, nesta passagem, mas quero apenas te fazer uma pergunta para que você reflita. Como está a sua comunhão com Deus? Como está a sua interesse de coração com Ele? Que Deus nos abençoe e seja uma semana repleta de bênçãos na sua vida. E não podemos deixar de tomar o nosso cafezinho. Tchau, pessoal. Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir.